Fala, águias! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um AguiaCast, episódio de número 20. Eu sou o Ivo Ruiz, o cofundador da Consultoria Ruiz. Estou aqui com a dona de tudo, minha esposa, ela que manda em tudo aqui, ela que manda e desmanda, ela que escolhe o convidado, ela faz tudo aqui. Se apresenta aí, galera. Eu ia falar isso, se apresenta aí, galera. Se apresenta pra galera. Como você já me conhece, eu sou Débora Ruiz, sócia da Consultoria Ruiz. E hoje nós estamos aqui com o Fábio Holder. E o tema do nosso episódio de hoje... Compre dólar, é a sua única saída, hein? Ó, tema pesadão aí. Fábio, se apresenta aí pra galera. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, o pessoal me conhece na internet como Fábio Holder. Fundei o canal do Holder aqui no YouTube em 2017. E estamos aí até hoje, né? A gente fala de investimentos pro longo prazo, principalmente investimentos em bolsa pro longo prazo. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Cara, obrigado por ter aceitado aí. Pode jogar lenha na fogueira, que vocês quiserem falar. Eita. Vida, universo, todas as coisas, investimentos. Vamos falar, então vamos tacar na parede então, hein? OVNIs. Ó, o canal do Holder já tem 318 mil inscritos no YouTube e no Instagram tá com 256 mil seguidores, ensinando a galera aí a investir para aposentadoria, né? Montar a carteira previdenciária. Muito show. E agora vamos falar dos nossos patrocinadores, agradecer aí quem tá apoiando aqui o nosso projeto, né? Começando aqui pela Nord Research. E se você quer começar a investir em empresas de dividendos, eu tenho uma super promoção para você da Nord, tá? A carteira Nord Dividendos, onde os analistas da Nord escolhem as melhores ações de dividendos para você estar investindo agora. E você vai ter acesso a essa carteira por apenas R$10 por ano. Com acesso aí a 12 meses, você vai pagar apenas R$10, ou seja, dá 83 centavos por mês. Muito barato para você começar aí te incentivando, tá? Clica no link na descrição ou no QR Code que estará aparecendo aqui na tela. Isso aí. E se você quer ganhar R$10 para começar a investir em criptomoedas e também em ativos alternativos, né? Ativos alternativos, royalties musicais, artes, dá para você investir em artes também, né? Na Coinext. Só abrir sua conta na Coinext e o link para você estar abrindo sua conta vai estar na descrição desse vídeo. Abriu sua conta, depositou lá seus R$25, você ganha mais 10 para estar investindo em criptomoedas e ativos alternativos. É isso aí. E agora pode começar aí com as perguntas. Vamos lá, mandando hoje. bala. Hoje eu deixo você começar. Vamos lá então. É hora de comprar dólar com urgência devido a todo o risco fiscal e político do Brasil? Olha, eu acho que independente do momento que a gente vive, né, independente do presidente que a gente tenha, enfim, a gente pode até falar mais um pouquinho sobre isso especificamente, mas eu acho que é muito caro para o investidor brasileiro não ter parte dos seus recursos fora do Brasil, independente de qualquer coisa. Porque o cenário, ele é muito incerto. A gente que mora no Brasil, a gente está acostumado, né, ao Brasil, mas o Brasil é um país em desenvolvimento, né, é um dos países com um dos maiores PIBs do mundo, mas quando a gente olha o PIB per capita, ainda está bem abaixo, né, dos países desenvolvidos. Então, assim, a nossa economia é uma economia em desenvolvimento. E hoje não existe nenhuma trava para a pessoa não investir no exterior. Acho que essa é a grande questão. Então, assim, ter parte do seu patrimônio no exterior é essencial para quem quer construir uma carteira de longo prazo, dormir tranquilo, saber que tem parte dos seus investimentos em dólar, investido em empresas, né, principalmente quando a gente fala de bolsa, em empresas mais resilientes, empresas que muitas vezes estão aí há 60 anos só aumentando a distribuição de dividendos. Então a gente consegue ter esses investimentos muito mais consolidados, um mercado mais consolidado. Acho que isso é fundamental. E para o brasileiro, que eu acho que é o mais arriscado, é você não ter dólar. Porque as pessoas muitas vezes ficam com dúvida, o dólar vai subir, o dólar vai cair. Mas a verdade é que a gente mora no Brasil. Normalmente as pessoas que estão aqui escutando a gente provavelmente trabalham para alguma empresa que é uma empresa brasileira, e então você está suscetível ao risco da economia do Brasil. Então por que não fazer um balanceamento com parte dos seus investimentos no exterior? Sim. Bacana, interessante. Você falou sobre a questão da renda per capita, né? Poderia explicar aí para a galera que é leiga, assim, a diferença disso para o PIB em si? A renda per capita é quanto que o brasileiro médio ganha, né? Então você pega o salário de todas as pessoas do Brasil, divide pela quantidade de pessoas, a gente tem ali a renda per capita. E o PIB per capita é tudo que o Brasil produz, né? O PIB é o produto interno bruto. Então, tudo que o Brasil produz dividido pelo número de habitantes.
É óbvio que uma coisa está correlacionada com a outra, porque normalmente quanto mais o país produz, mais na média as pessoas vão ter renda, né? E até uma discussão assim, né, que as pessoas ficam, eu vejo assim, o pessoal batendo muita cabeça aqui no Brasil no sentido de, a gente paga imposto, o problema não é pagar imposto, o problema é que o imposto é mal investido. A grande verdade é que o Brasil é um país pobre, é um país que produz muito pouco. No geral. Então, não adianta, mesmo a gente tendo uma carga tributária relativamente pesada, então de todo o PIB brasileiro, de tudo que o Brasil produz, a gente tem 34% sendo arrecadado. Então é como se a gente trabalhasse, né, 3, 4 meses por ano só para pagar imposto. Só que quando a gente pega quanto que o governo tem de imposto por pessoa, por mês, é um valor que se eu falar vocês não acreditam, né? Se você pegar toda a arrecadação pública, e até supondo, tá? Vamos supor que o governo não gaste com nada. Não existe gasto público nenhum, não tem dívida, não tem juros de dívida, não tem nada. Se a gente pegasse, então acabasse com o governo, só que ainda existe imposto, esse imposto seria distribuído para todo mundo. Isso dá mais ou menos uns R$900, R$800 por mês. Quando você bota todas as despesas de funcionários, né, do governo, as despesas com juros da dívida, quanto que sobra para o governo investir no cidadão, dá alguma coisa perto de R$80 por mês. Caramba. Então, não tem milagre, né? Então, o Brasil precisa produzir mais, crescer mais pra gente ter uma qualidade de vida melhor. É um ponto também pro pessoal refletir pra ficar parando de bater cabeça, né? Se cobra mais imposto, cobra menos imposto, isso e aquilo. Só que no final do dia, a gente tem que produzir mais, né? A gente tem que ser mais eficiente. E taxar as grandes fortunas, então, resolveria ou pioraria? Com certeza pioraria, né? Porque quando você tributa patrimônio, né, você tem uma exponencial decrescente do patrimônio da pessoa. Independente da alíquota que você bote, né? Então, assim, acaba que as empresas iriam sair, as pessoas que têm patrimônio iriam sair, dá algum jeito de fazer isso, né? Sim, com certeza. E para um holder, o que muda com o Lula na presidência? Já que você falou assim, taca-lhe pau, vamos tacar-lhe pau. Tá. Olha, assim, eu acho que de uma forma geral, eu não tenho nada contra o Lula em si, né? Enfim, mas as políticas que... As ideias que regem um governo de esquerda como o do Lula são ideias que normalmente convencem de uma forma muito fácil, muito simplista a maioria das pessoas. Eu mesmo já fui de esquerda. Eu lembro quando era mais novo, eu votei na Luciana Genro, né, pra ter ideia, do PSOL. Só que qual que é o grande problema, né? As pessoas acham que a direita defende o empresário e a esquerda defende os mais pobres, né? Existe esse conceito. Tá, vou tirar de quem tem dinheiro pra dar pra quem tem menos dinheiro. Só que, na verdade, a ideia por trás da esquerda é você ter um governo pesado, inflado, e o governo, ele... falando assim, numericamente, o governo ele é menos eficiente em alocar os recursos. Então, o que a direita prega? A direita prega que deixa o mercado ser livre para as pessoas se contratarem, se demitirem, consumirem ou não, o que elas quiserem consumir ou não, e o mercado vai se ajustando de uma forma mais fácil, uma forma mais eficiente de alocar recursos do que eu pegar o seu dinheiro através de imposto e decidir que você tem que ter... A escola pro seu filho tem que ser assim, aí vai ser uma escola pública. Ou eu pegar o seu dinheiro e devolver através de um hospital, que às vezes você nem precisa do hospital, você teria outras prioridades, se fosse perguntar pra você, por exemplo, pode ser. Tem uma frase muito boa do Chesterton que ele fala o seguinte: não tem nada que o governo possa te dar que ele não tenha tirado de você antes. Né? Então acho que é importante as pessoas entenderem esse conceito, que o dinheiro público não é um dinheiro que vem do nada. Porque um problema também sério que a gente tem aqui no Brasil é que a gente não vê que a gente paga imposto, né? Porque quem ganha até R$2.000 mais ou menos não paga imposto de renda. E mesmo quem ganha mais, quem é autônomo, acaba às vezes nem declarando, então não vê que tá pagando imposto. E as empresas estão todas entupidas de carga tributária, né? Lá nos Estados Unidos, pelo menos a parte do consumo você vê. Você vai comprar, tem o plus tax, né? Você vai pagar ali mais 6%, 10%, dependendo do estado que você tá. A pessoa vê pelo menos uma parte do imposto. Ela vê o produto por 10, mas ela tá pagando 11. Opa, esse 11 é imposto. Aqui no Brasil a gente não vê isso. Então acho que as pessoas nem têm essa percepção do quanto de imposto que elas estão pagando. Sim. Porque se você bota imposto na empresa, o que a empresa faz? Ela vai ter que subir o preço do seu produto para conseguir remunerar e manter as suas operações, remunerar os acionistas, os credores que emprestaram dinheiro para ela, os funcionários. Então, assim, não tem muito para onde fugir. Acho que se tivesse uma mensagem assim para passar, seria essa frase do Chesterton, né? Não há nada que o governo vai te dar que não seja tirado de você antes, né? Exatamente. Nossa. Então, assim, cita os principais motivos para o investidor brasileiro investir no exterior hoje.
Cara, tem alguns motivos, né? O primeiro é esse que eu falei. Então, você muitas vezes trabalha em uma empresa brasileira e você já tem um risco Brasil na sua principal fonte de renda, que é o seu trabalho. O outro ponto que eu gosto de falar bastante é o viés geográfico. Por que ter 100% do investimento no Brasil, sendo que se você morasse na França, se você morasse na Itália, se você morasse nos Estados Unidos, você não teria 100% dos seus investimentos no Brasil. Certo? Então, por quê? Só porque você nasceu aqui, você vai ter 100% dos seus recursos aqui? Um outro ponto, o Brasil representa menos de 1% de todo o mercado de ações do mundo. Estados Unidos, 50%. Então, as maiores empresas do mundo estão lá. E um último ponto, assim, para resumir, é que as empresas norte-americanas, as maiores empresas, apesar de você estar investindo lá, você está se expondo à economia global. Por quê? Porque a Coca-Cola vende praticamente para todos os países, a Apple tem uma fonte relevante da receita dela vindo de fora dos Estados Unidos também. Tem um estudo da S&P que mostra que das 500 maiores empresas americanas, mais ou menos 40% da receita delas vem de fora dos Estados Unidos, na média. Então, quando você está comprando as empresas lá, você já está se expondo de uma forma global também, o que é interessante para você não ficar exposto só ao mercado norte-americano. Caramba, então você já diversifica, né? Ao invés de... eu tô investindo nos Estados Unidos, você tá investindo nas maiores empresas do mundo, basicamente, né? É porque onde a empresa é listada acaba sendo mais uma coincidência, apesar de não ser uma regra, mas acaba sendo mais uma coincidência de onde a empresa surgiu. Então, a empresa normalmente é uma empresa americana, ela vai acabar sendo listada lá. Uma empresa brasileira acaba se listando aqui. A gente sabe que nem sempre é verdade. Por exemplo, Nubank fez o IPO lá na Nasdaq, aqui nos Estados Unidos. A XP fez o IPO lá também. Então, não é uma regra que precisa ser seguida, mas, na média, a maioria das empresas daquele país acabam se listando nas bolsas daquele país. Então, é só uma mera coincidência as ações estarem lá. Se a gente pega empresas europeias como a LVMH, que é do grupo da Louis Vuitton, da Tiffany, enfim, é um conglomerado de marcas de luxo, eles são listados na França, então você precisa ter uma conta em alguma corretora europeia, mas a receita deles vem de fora da França, vem do mundo inteiro. Então o fato de estar lá é só uma mera coincidência, porque a empresa surgiu lá e acabou sendo listada lá. Aí, por exemplo, você pode pegar aqui no Brasil, por exemplo, é porque o que importa no final do dia é de onde vem a receita da empresa. Então, por exemplo, você tem uma empresa como a VEG aqui no Brasil, ela tem 50% da receita dela vindo de fora do Brasil. Então é uma empresa que te dá essa diversificação de alguma forma. Só que o seu investimento continua na jurisdição brasileira. Um ponto que é importante também é ter patrimônio em outra jurisdição, né? Principalmente a jurisdição norte-americana, que, enfim, que protege bastante o investidor legalmente falando. Então tem esses pontos. Interessante. O Banco Central Independente, qual é a importância disso e por que os juros estão altos com inflação abaixo de 6% no acumulado de 12 meses? Boa pergunta. Vamos lá, o Banco Central ele funciona mais ou menos como uma gangorra em relação aos gastos públicos. Porque o que acontece na prática, né? Quando você tem o governo gastando muito, ou seja, gastando muito próximo do que arrecada ou mais do que arrecada, toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, ele pode fazer isso. Tem algumas limitações, mas ele pode gastar mais do que ele arrecada e para fazer isso, ele tem que tomar mais dívida, porque tem que vir dinheiro de algum lugar. Então o governo pode ir se endividando. Conforme o governo, que é a parte fiscal, né? Conforme o fiscal vai ficando ruim, o governo vai tomando dívida sem ter receita para isso, o Banco Central Independente, o que ele faz? Não, eu vou subir os juros, porque esse excesso de despesa vai causar inflação, e além disso, quando eu subo os juros, essa dívida fica mais cara para o governo. Então é como se fosse... Você tem basicamente uma pessoa vigiando os seus gastos, né? Os gastos públicos, que no caso é o Banco Central. Então, se você tem um Banco Central independente, a gente consegue ter um controle do quanto que o governo está gastando e como que ele está lidando com as finanças. Para a gente não ter, por exemplo, uma deteriorização da moeda, como a gente viu agora na Argentina, que o peso nos últimos 5 anos perdeu mais de 95% do poder de compra, né? Se você tem a mesma pessoa cuidando dos cofres públicos e cuidando dos juros, você pode ter um alinhamento muito forte na linha de, vamos baixar os juros e vamos gastar mais. E aí você gera um excesso de oferta monetária, que gera uma inflação gigantesca. É como se você estivesse emprestando para você mesmo, né? É quase como se o Banco Central estivesse imprimindo dinheiro e botando para o governo gastar, se você não tem essa independência. Então é fundamental para a gente ter uma economia balanceada. E no final do dia, né? As pessoas que mais se prejudicam em um cenário inflacionário são as pessoas que têm uma renda menor. Porque quando você tem um certo patrimônio, você consegue investir esse dinheiro você consegue investir em ativos que te protegem da inflação. Aquelas pessoas que não têm dinheiro, não sobra dinheiro para investir,
As pessoas que trabalham ali e gastam todo o dinheiro com subsistência básica, então tipo alimentação, por exemplo, o aumento de inflação significa a pessoa parar de comer carne e não comer proteína ou comer alguma outra proteína. Então a inflação pega principalmente nessa parte mais básica de subsistência nas pessoas mais pobres. Então a política monetária, ela exatamente serve para não deixar a inflação ficar descontrolada e a economia funcionar de uma forma mais equilibrada. Foi justamente o que aconteceu em 2022, né? Por conta dos problemas de pandemia, guerra, a inflação foi lá em cima e a galera justamente começou a parar de comer, diminuiu o consumo de carne, né? Então, seria correto dizer e afirmar que se os juros, o Banco Central abaixar os juros agora ali na canetada, consequentemente, a inflação pode explodir aqui nos próximos meses, né? O que existe de crítica é mais ou menos a seguinte, né, que tá tendo agora no momento. A nossa inflação tá controlada, por que a gente não abaixa esses juros? Assim, controlada entre aspas, porque 6% também, tá perto de 6% nos últimos 12 meses, não é uma inflação baixa. É como se hoje seu dinheiro valesse 6% a menos do que há 12 meses atrás. Seu salário, se ele não subiu pelo menos 6%, você tá piorando sua qualidade de vida. Então esse é um ponto. Não é uma inflação baixa. Mas poderia justificar que esses juros poderiam voltar ali para 12, né? Hoje a gente está em 13,75. Poderia voltar para 13, para 12, para 10, sem que a inflação se descontrole. Mas isso é muito complicado, né? Eu vi, se eu não me engano, quem que foi? Eu vi uma palestra de alguém de mercado que usou uma analogia muito boa, que o Brasil é um alcoólatra na inflação. E você não chama um alcoólatra para degustação de vinho. Então, assim, faz mais sentido esperar a inflação de fato abaixar, para aí sim o Banco Central começar a pensar em abaixar as taxas de juros. Mas vamos ver como é que as coisas vão andar. Sim. Pessoal, antes da gente continuar com as perguntas aqui, vou pedir aí para você o like, pois o like ajuda muito no crescimento e na entrega desse conteúdo para mais pessoas. Então, se você tá curtindo o conteúdo, tá fazendo sentido para você, deixa o like aí, tá? E deixa também um comentário com a sua opinião sobre o que a gente falou até o momento, né? Concorda ou não com o Banco Central mantendo a taxa de juros ali em 13,75? Comenta aqui nos comentários, tá? E agora, né, falando aqui sobre mais polêmica, né? O Barsi, né, e os barcianos, né, os investidores que seguem a metodologia do Barsi, eles não investem no exterior, né, porque enxergam o Brasil como um oceano azul, né? Na sua opinião, o que você acha dessa estratégia? Concorda? E se não concorda, por que você discorda? Bom, vamos lá. Eu não conheço a estratégia do Barsi a fundo pra criticar, enfim. Mas considerando essa questão de investir só no Brasil versus investir no exterior. De fato, o Brasil, não só o Brasil, mas se a gente pegar Brasil, México, Índia, que são países em desenvolvimento, você tem de fato algumas grandes oportunidades, né? Mas ao mesmo tempo, você também tem grandes desafios. Você tem a economia com uma moeda muito mais instável, você tem corrupção muito mais forte nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos, não que não exista corrupção lá também, instabilidade econômica. Então, assim, junto com todo o potencial de ganho, você tem sempre um grande potencial de perda, ou, enfim, um risco muito maior. E eu não sou contra você ter investimentos no Brasil também. Eu mesmo tenho boa parte da minha carteira investida em ações aqui no Brasil, em fundos imobiliários, mas o que eu vejo é que o investidor perde muito por se limitar ao Brasil. Então, de novo, você tem 1% do mercado global aqui no Brasil. Por que você vai abrir mão de ter exposição a pelo menos mais 50% do mercado, que é você ir para o mercado norte-americano, e ainda, indiretamente, ter exposição global por causa da receita dessas empresas? Então, não vejo motivo para isso. Além disso, né, tirar dinheiro do Brasil, vamos falar, sair um pouco da parte de investimentos, mas tirar dinheiro do Brasil e ter parte do patrimônio fora do Brasil é essencial. Para qualquer coisa que aconteça com você pessoalmente, na sua pessoa física, ou com o Brasil, né? Então você tem 100% do seu patrimônio aqui, seu emprego, toda a sua renda vindo aqui do Brasil, na minha avaliação você está com uma exposição excessiva de risco, sendo que você não precisa. A única coisa que diminui o risco da nossa carteira de investimentos é a diversificação. Só que, não importa quantas ações você tenha no Brasil, você sempre vai ter risco Brasil na sua carteira se é uma carteira 100% brasileira. O único que a gente chama de risco sistemático, né? A gente tem um risco diversificável, que é aquele risco que, se eu tenho uma ação, minha carteira está muito arriscada, porque se a empresa quebrar, eu perco tudo. E se eu tiver 20, 30 ações, minha carteira já está diversificada, beleza.
Então não importa, se eu tiver todas as ações da Bolsa do Brasil, eu ainda vou ter um risco Brasil, que eu chamo de risco não diversificável, né? O risco do sistema, sistemático. O único jeito de você diminuir esse risco é tirando o dinheiro do Brasil. Então quando você diversifica fora do Brasil, você está diminuindo ainda mais o risco da sua carteira. E um outro ponto também que eu gosto de falar é o seguinte, lá nos Estados Unidos a gente tem tanto empresas, qual a comparação que eu gosto de fazer? Aqui no Brasil a gente tem, vamos supor, essa daqui é a empresa mais arriscada e essa aqui é a empresa menos arriscada da Bolsa. Porque é importante entender isso, né? Que as ações têm riscos diferentes. Quando você vai para o mercado norte-americano, você tem uma empresa que é muito mais sólida do que essa mais sólida do Brasil, e você tem também uma empresa muito mais arriscada. Então você consegue ter um leque muito maior de opções de investimentos de acordo com aquilo que você está buscando para sua carteira. Então acho que é basicamente isso. Eu sei que o Barzi foca muito nessa questão de dividendos também, que eu já vi ele falando, que é uma coisa também que eu não gosto de focar. Eu não vejo motivo para a gente ter só empresas de dividendos, sendo que o futuro de toda empresa é se tornar uma empresa de dividendo. Então, se eu tenho uma startup, ou se eu tenho uma empresa de crescimento, uma small cap de crescimento, ou uma large cap de crescimento, uma empresa que está crescendo muito por causa do setor que ela está inserida, por exemplo, ela lá no futuro, quando se consolidar, vai virar uma empresa de dividendos. Porque o fato da empresa distribuir dividendo ou não tem muito mais a ver com o momento da empresa do que com o fato dela querer ou não distribuir aquele dividendo, né? Então, se eu tô num mercado onde eu preciso crescer para ganhar escala, para conseguir diminuir o preço do meu produto, diminuir meus custos, eu como empresa, para que eu vou ficar pagando dividendo? Eu vou reinvestir no negócio para crescer. Ao ponto que se a empresa já domina 30, 40, 50% do mercado que ela atua e o mercado não cresce, ela não vai ter o que fazer com caixa e vai distribuir em forma de dividendo. Então, também não vejo motivo pra gente se limitar só a esse tipo de empresa que já tá na maturidade, apesar de ser uma estratégia. Eu acho que o ideal é você calibrar, né, na sua carteira quais tipos de empresa fazem sentido para sua realidade. Sim. Bacana, interessante. Então, na sua visão, como um holder investe ou deve investir? Olha, eu acho que, no geral, vou até dar um passo atrás, assim, eu acho que o holder é aquela pessoa que tem uma visão de construção de patrimônio pro longo prazo. Acho que isso é o fundamental. Então, seja você investindo na bolsa, seja você investindo na renda fixa, seja muitas vezes as pessoas têm patrimônio, às vezes a pessoa tem uma empresa, gosta de tocar em empresas, decide pegar e abrir uma outra empresa, ou às vezes comprar imóveis, se a pessoa tiver um patrimônio mais relevante, conseguir comprar vários imóveis, diversificar, terrenos. Então, o que eu vejo assim, o holder é uma pessoa que se preocupa com o futuro e que diversifica o seu patrimônio e investe de forma recorrente. Eu acho que é isso. E como que um holder investe? Eu acredito que da forma mais diversificada possível. Porque o único almoço de graça que eu vejo que existe no mercado é a diversificação. O único jeito de você diminuir o risco da sua carteira e ainda manter o mesmo retorno esperado, né? Então a diversificação é uma ferramenta que a gente tem, que é um almoço grátis, ou seja, você não está perdendo nada por diversificar e você ainda mantém o seu retorno esperado no longo prazo. Então eu acho que ser um holder tem muito mais a ver com a estratégia genérica de investimentos, de construção de patrimônio, de olhar para a bolsa como empresas, né, não ficar se preocupando com as oscilações de curto prazo, olhar os fundamentos que estão por trás de uma determinada empresa também é muito importante, os números, e investir em bons negócios para o longo prazo. Acho que eu resumiria dessa forma, sem aprofundar muito. Bacana. E, assim, a Bolsa, né, está com um dos menores PLs desde 2008, né? Você acha que nesse momento, né, considerando todo o risco fiscal, político do Brasil, é oportunidade investir no Brasil ou não? Então, vamos lá. Polêmica, hein? Jogar um cara na parede aí. Não, tranquilo. É porque, assim, um ponto que eu acho que é importante destacar é que o mercado de ações é o lugar que tem menos idiota no planeta. Porque é um dos mercados mais competitivos. Então a gente tem normalmente as pessoas mais inteligentes trabalhando no mercado, e aí quando eu falo no mercado, eu tô indo desde um analista de renda variável, tipo eu lá no meu canal, até um analista que trabalha em alguma asset, alguma gestora, os próprios gestores, os gestores que estão dentro das instituições financeiras, dos fundos de pensão, das tesourarias de banco. Então, porque o que acontece? Toda vez que você tem alguma coisa muito de graça no mercado, eu sou adepto dessa hipótese, que chama hipótese dos mercados eficientes, toda vez que tem uma coisa muito de graça no mercado, é equivalente a você achar dinheiro na rua. Você já pode até ter achado uma nota de 50, 20, 100 reais no chão na rua, mas normalmente você não consegue encontrar, porque alguém, mesmo que alguém tenha deixado cair, que aquilo exista, alguém normalmente achou isso antes de você. Então é o mercado mais competitivo do mundo. Então,
eu não tenho uma visão ingênua de olhar pra bolsa e falar assim, nossa, está muito barato porque todo mundo que tá na bolsa é idiota e tá dando as ações de graça. Eu não gosto dessa visão. Eu gosto da visão, a bolsa está barata, mas esse mais barato vem também com um maior risco, com uma maior incerteza. Então, toda vez que eu vou olhar para os investimentos, seja de uma forma genérica, olhando para a bolsa como um todo, ou para uma ação específica, eu tento entender por que o mercado precifica aquela empresa daquele jeito. Porque, de fato, existem empresas mais caras e empresas mais baratas. Mas essa questão do caro ou barato também é associado ao risco e ao crescimento, né? Tem até esse triângulo que é o que eu gosto de ensinar para os meus alunos, que é o seguinte. As empresas da bolsa, normalmente, elas só têm 2 dessas 3 características, tá? Então, a gente tem preço, se é caro ou barato. A gente tem crescimento, se a empresa vai crescer os resultados ou não. E a gente tem o risco, que é a qualidade desse crescimento, a incerteza desse crescimento. O que todo mundo quer? Uma empresa que cresça, com baixo risco e que seja barata. E isso daqui não existe, porque você tem que ter um trade-off por aquelas características. Você pode até ter uma empresa que cresce, mas não cresce tanto, tem um risco meio moderado, um risco meio baixo para moderado, e também não é uma empresa tão cara, assim, né? Mas você ter os 3 fatores muito fortes de uma única vez é quase impossível de você achar na bolsa. Então, eu sempre vejo dessa forma, eu tento entender. Pô, tô analisando essa empresa, é uma empresa cara, tem múltiplos altos, ou alguma outra métrica que você queira usar. Pô, por que o mercado tá precificando assim? Porque todo mundo, as ações, né, são negociados bilhões de reais por dia. O que as pessoas estão vendo para justificar esse preço? Muitas empresas têm um crescimento esperado relativamente alto com um risco relativamente baixo, que é o caso da VEG, né? Muita gente tem dificuldade de entender, a VEG é uma empresa muito cara, uma empresa muito cara, uma empresa muito cara, mas ela é uma empresa que cresce com risco baixo, então ela vai ser naturalmente cara. Então, assim, todas as empresas você vai conseguir encaixar ela nesses 2 grupos, nesses 3 grupos, né? Então, por exemplo, quando você tem uma empresa que cresce de forma com baixo risco, ela vai ser cara, então exemplo a VEG. Quando você tem uma empresa que ela é barata e ela cresce, tem potencial de crescimento, normalmente ela vai ser uma empresa arriscada. Você pode botar as empresas de commodity aí, você pode ver que Petrobras, Vale, normalmente são empresas que negociam a múltiplos baixos. Por quê? A incerteza de resultado é tão grande, porque está associado às commodities que ela vende, que o mercado não vai precificar ela no múltiplo muito alto. Tem uma volatilidade muito alta de resultado. Então, é uma empresa que tem potencial de crescimento pela valorização das commodities, mas ao mesmo tempo ela é uma empresa barata porque ela tem um risco elevado. E na outra ponta que a gente teria uma empresa que fosse, por exemplo, uma empresa que tem preço, né? Ou seja, é barata e que tem qualidade, uma empresa que é cara e que tem qualidade, normalmente é uma empresa que não vai ter crescimento, por exemplo. Então eu pego, essa empresa aqui ela tem muita qualidade, ela é uma empresa cara. Você pode olhar, por exemplo, Ambev. Ambev negocia a múltiplos relativamente altos e ela é uma empresa que não cresce. Resultado. Mas porque ela é uma empresa que tem um risco muito baixo. Então, toda empresa, quando você estiver analisando, pelo menos quando eu estou analisando, eu gosto de tentar entender quais desses fatores ela tem para eu saber tomar uma decisão melhor. Então, voltando à sua pergunta em relação ao Brasil, eu acredito que sim, que a bolsa esteja barata em relação aos fundamentos, de uma forma genérica, né? Eu acredito que o múltiplo que você falou seja tipo do Ibovespa, né? Ou do IBRX. Do Ibovespa. Então a gente tem os múltiplos muito baixos, se eu não me engano, a gente tá na mínima dos últimos 20 anos, né? Mas ao mesmo tempo, o que o mercado tá vendo? Olha, tem um risco gigantesco. Ninguém sabe o que vai acontecer com as contas públicas, por exemplo, daqui 5 anos, 4 anos. Então, é esse trade-off que a gente faz. Cara, interessante. Tomar o risco ou não. Qual o nome desse triângulo aí que você falou? Muito bacana. Pode chamar de triângulo do holder. Ó, o triângulo do holder aí. Bacana, hein? Acho que sai um corte desse aí, Marcos. Ô, Lucas, pode trazer, por favor, mais uma água pro Fábio? Por gentileza. Se deixar, eu vou beber umas 10. Pode beber. Por favor. Oi? Então, você já falou da VEG umas 2 ou 3 vezes agora. Então eu vou querer saber da VEG. Né? Sobre a VEG nesse momento. Foi hoje ou ontem, saiu o resultado dela, subiu o lucro líquido em 36%, alguma coisa assim, né? Eu nem vi, vou te confessar. Cara, eu vi foi ontem ou hoje, subiu o lucro líquido ou receita dela em 36%. Então, novamente a VEG surpreendendo aí o mercado. Então, na minha visão, na sua visão, vale a pena ou não comprar a VEG hoje? Cara, eu acho que a decisão de você ter VEG na carteira ou não vai depender, não um ponto também assim, antes da sua pergunta, né?
É importante entender que se as ações que estão na sua carteira são ações compatíveis com o que você está esperando de risco e de retorno dela. Eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte: quando você vai construir uma casa, qual que é a primeira coisa que você faz? Fundação. Mas antes da fundação. O orçamento, né? Pra ver se dá. Não, Juntar antes. o dinheiro? Antes. Você decidiu, vou construir uma casa, vou comprar um terreno. Comprou o terreno. O projeto. Faz Projeto. O projeto. Isso. Você precisa fazer o projeto. Quando você vai fazer o projeto da casa, o que você pensa? Você pensa, bom, eu vou ter filho, quero ter filho, quantos quartos vai ter a casa? Eu gosto de área de lazer, minha cozinha vai ser integrada com a sala, vou ter uma área de lazer grande, ou a área de lazer vai ser pequena e eu vou dar prioridade pros quartos. Você gosta muito de viajar ou não? Que às vezes você gosta muito de viajar, é melhor você nem ter uma casa, ter um apartamento. Então, essas questões de cunho pessoal, elas precisam ser feitas antes. E eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que é necessário fazer um projeto da carteira. Todo mundo cometeu esse erro. Eu cometi esse erro lá quando eu comecei em 2008 na bolsa. Que foi basicamente o seguinte: você começa a investir, você abre a conta na corretora. E eu sempre falo pra galera: abre a conta na corretora, compra qualquer ação lá, qualquer trocado, só pra você ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas eu vejo que as pessoas começam a comprar as ações sem ter um projeto antes de carteira. E o que é o projeto, né? Você definir qual que é o seu perfil de investidor, quais são os seus objetivos pessoais com aqueles investimentos, para aí sim você definir as macroalocações. Então, renda fixa, Brasil, FIIs e ações Brasil, qual percentual você vai ter em cada um desses grupos. Renda fixa americana, ações americanas e REITs americanos. Então, definindo isso, aí você começa a preencher essas caixinhas. Aí você pode preencher de forma passiva, com os ETFs, de forma ativa, com os ativos diretamente. Mas eu acho que é importante em algum momento o investidor respirar, dar um passo, voltar se ele não fez o projeto e desenhar essa carteira. Porque é a mesma coisa se você for fazer uma obra, né? Então você não fez o projeto. Aí você fala assim, não, aqui vai ter uma sala. Ah, agora eu vou ter um quarto aqui. Ih, ficou faltando um quarto, faz um puxadinho. Então fica aquela coisa sem planejamento. Então quando você tem um planejamento, você sabe o resultado que você vai ter lá no futuro. De alguma forma. Então é importante esse passo, porque às vezes a VEG é uma excelente empresa para estar na minha carteira, mas não de quem está assistindo. Porque às vezes a pessoa nem deveria ter ações, por exemplo. Ela pode, eu sou a favor de você ter todos os grupos de ativos, mas em alguns determinados casos pode fazer sentido você ter só renda fixa e FIIs, ou depende de renda fixa, FIIs e REITs, um pouco de ações, e nas ações você ir só para empresas consolidadas, de fato, às vezes pode fazer sentido você ter só empresas de dividendos, ou às vezes só empresas de crescimento, ou um mix das duas. Então é importante o investidor ter clareza disso antes, tá? Mas eu gosto da empresa, é uma excelente empresa, uma das empresas que mais se valorizou na minha carteira desde quando eu comecei a investir nela. Se eu não me engano, ela não foi uma das primeiras ações. A primeira ação que eu comprei foi da Ambev. Não era nem a BEV3, era a MBV4. Só a PN tinha liquidez. E no caso da VEG, se eu não me engano, eu comecei a investir. A primeira vez que eu investi em VEG foi em 2013. Foi uns 4, 5 anos depois que eu comecei a investir. Uma das empresas que mais se valorizou na minha carteira. Virou quase metade da minha carteira aqui do Brasil é VEG. Caramba. Porque é uma empresa antiga que valorizou muito, né? Então ficou com peso grande. Mas é uma empresa excelente, assim. Eles têm um modelo interessante de investimentos conservadores. Ela não é uma empresa que investe de forma muito agressiva. A gente sabe que é um fator importante de desempenho da empresa não ser uma empresa de investimentos agressivos. Ela distribui mais ou menos metade da geração de caixa dela em forma de dividendo. A outra metade ela reinveste em crescimento. Ela vem expandindo bastante nos Estados Unidos, na Europa, fazendo aquisições de empresas de motores lá fora também. Então, assim, é uma empresa que é líder aqui no Brasil. É uma empresa que eu gosto bastante. O modelo de negócio dele é um negócio difícil, de motores. É uma empresa que não tem margem muito alta. A gente tem uma margem relativamente alta ali, perto dos 15%, 17% de resultado. É uma margem que também não chama muito competidor, né? Então, é uma empresa que já está consolidada há muito tempo. Então, é um negócio, assim, que eu acho interessante. Mas o investidor tem que saber se faz sentido para a carteira dele aquele ativo. Interessante, você falando sobre o projeto, agora eu lembrei que é interessante você fazer um projeto e seguir ele à risca. Igual o projeto, por exemplo, nós estávamos planejando ter outro filho e a gente comprou uma cama pro quarto que já era do nosso filho, que a gente já tinha, enorme, com esse carregador, e aí, depois que veio outro filho, a gente... E agora? Não cabia a cama, né? Que é condomínio. Então é importante fazer um projeto e seguir ele à risca. Eu sou engenheiro civil, né, de formação. E meu pai também é engenheiro. Eu trabalhei um tempo com obra, principalmente no tempo da faculdade. Meu pai falava muito isso. Ele falava assim, olha, o papel aceita qualquer coisa. Então, enquanto tá no projeto, você pode desenhar do jeito que você quiser, apaga e vai. Quando você não tem um projeto e você quer mudar, tipo, você já comprou um monte de ação e não sabe o que faz com aquilo ali, é um pouco mais complicado. Você vai ter que vender algumas e ir migrando pra essa carteira. Mas
Eu imagino que a maioria das pessoas que esteja escutando talvez não tenha feito esse passo inicial. Eu também não fiz nos primeiros anos que eu comecei a investir. Mas depois é importante você dar essa respirada, voltar. Porque daqui a pouco você comprou uma ação porque você viu... Por exemplo, você comprou a ação porque o Fábio falou de VEG no podcast. A ação da VEG cai 40%. Você não vai saber o que fazer, né? Porque você só sabe tomar decisões. E por isso que eu bato muito nessa parte educacional. Quem vê os meus vídeos nunca viu eu indicando ação nenhuma pra ninguém. Eu vou lá, analiso a empresa do zero, falo o que eu acho, mas eu acho importante o investidor, ele saber o que ele tá fazendo, porque quando a ação subir muito ou quando a ação cair muito, só ele vai saber tomar a melhor decisão. Ele que tem que saber por que aquela ação tá na carteira dele, né? Se ela continua tendo os fundamentos que ele imaginou que tivesse pra tá lá. E eu não conheço nenhum investidor de sucesso de longo prazo que obteve sucesso sem saber o que estava fazendo. Então o que eu tento fazer no meu canal do YouTube, no Instagram, é passar o conhecimento que eu tenho pra galera lá. Eu passo tudo, assim. Quem me acompanha sabe, assim, que tipo, não tem murriagem de conteúdo, não. É porrada. Isso é verdade. Inclusive nos stories, né? Só porrada lá respondendo caixinha de pergunta. É quase o... Isso quando não aparece o bad holder lá pra dar umas voadoras na galera. Quase o... Dá pra fazer uma página, Fábio Holder sincero lá. Só porrada nesse página aí. Fábio, desculpa te cortar, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia continuar. Assim, fala, diga aí. Você tem... Não sei se você pode falar, né? Fica à vontade. Por ser analista, né? Você tem investido... O que você tem investido nesse momento? Você pode abrir algumas coisas? Fala aqui no Brasil, por enquanto, né? Então, vamos lá. Tem tempo que eu não faço um aportezinho no Brasil, mas lá no meu Instagram eu criei um destaque. Lá no meu Instagram é @fabio.holder. Tem um dos primeiros destaques ali que é como eu invisto. Que eu mostrei pro pessoal, eu não abro muito isso, tá? Então eu não gosto de falar o que eu tenho na carteira, como que é minha carteira. Minha carteira hoje tem quase 100 ativos diferentes. Eu não gosto de abrir muito porque exatamente, eu não quero que o pessoal copie. Por mais que eu fale, né? A galera acaba comprando porque o Fábio falou. Eu não acho que é esse o caminho. Mas, eventualmente, eu abro um pouquinho. Tipo, galera, essa semana eu vou fazer um aporte. Vou comprar essas empresas aqui por causa disso. São empresas que já estão um tempo na minha carteira. Então, quem quiser saber mais, tem um destaque lá com os meus últimos 2 aportes. Foram lá nos Estados Unidos e na Europa. Eu comecei a investir na Europa, mais porque tinha algumas empresas que eu achei interessante que negociavam lá. Que é o caso das empresas de luxo, né? Então, no caso, o LVMH, que é o grupo da Louis Vuitton. A Kering, que é o grupo da Gucci. E a Hermès, que é um conglomerado de luxo também. Então, é uma tese que eu já tenho há algum tempo, né? Acho que eu comecei a investir lá na Europa 2019, finalzinho de 2019. É uma tese que eu gosto bastante dessas empresas de luxo que conseguem botar preço nos produtos, né? As pessoas têm um desejo muito forte, eu acho que nem todas as empresas precisam ter isso, mas é interessante quando os clientes, eles amam o produto das empresas, né? Então, nessa tese de luxo entra ações da Ferrari também, por exemplo, que é uma baita empresa. E todas elas têm análise lá no meu canal. Quem quiser ver lá vídeo de 1 hora, tiver disposto, tem uns vídeos lá, porrada analisando elas do zero. Mas eu gosto bastante dessa tese das empresas que conseguem repassar preço infinito quase para os seus consumidores. Porque a Louis Vuitton, quanto mais ela sobe o preço, maior fica a fila da porta da loja. É completamente bizarro. Então eu gosto dessa tese das empresas de luxo. Lá nos Estados Unidos, recentemente, eu comprei alguns REITs. Então eu também comentei lá no meu Instagram. Tem lá os REITs que eu investi nesse aporte. E... Bom, basicamente é isso. Porque na minha estratégia de investimentos, eu não gosto de ver nada como oportunidade, né? No sentido de falar assim, cara, agora eu tô comprando tal ativo porque eu acho que tá muito bom e tá muito barato. De novo, pra mim não tem nada barato em lugar nenhum. Muito menos no mercado de ações, né? Então, assim, o que eu vejo eu tenho esse projeto da minha carteira bem definido. O que é o projeto? Todos os ativos que eu tenho com o peso que eu quero ter em cada um deles, percentualmente. E a única coisa que eu faço todos os meses, né, na verdade eu invisto todas as semanas, mas pra quem tá começando, que vai aportar uma vez por mês, é simplesmente você olhar os ativos que estão pra trás daquele percentual que você definiu e comprar eles. É só isso. Então é quase como se a carteira ficasse no piloto automático. Você desenhou ela, você fez o projeto, o que você faz depois do projeto? Aí você começa a executar. Começa a fundação, como você falou, vai colocando ali as vigas, depois você faz o contrapiso, sobe as paredes, enfim. Então a ideia é essa, ter um projeto e simplesmente botar esse projeto no piloto automático. Obviamente acompanhando o resultado das empresas, ver se elas mantêm um fundamento e tudo mais. Mas a grande questão é que talvez comprar essas ações europeias que eu falei agora
eu só tô comprando elas porque elas estão num percentual menor do que eu defini pra elas na minha carteira. Puramente por causa disso. Porque às vezes se você tem elas na sua carteira, você não precisa estar comprando elas. Às vezes tem outras ações que você deveria estar comprando que estão com um peso menor. Sim. Então eu gosto dessa ótica do risco, né? Eu sempre olho pra carteira tentando ver o risco primeiro do que o retorno. Acho que também um erro que as pessoas costumam cometer é sempre querer saber só do retorno, Verdade. e nunca olham pro risco, né? Eu gosto de falar que não tem nada de graça no mercado também, porque para pra pensar o seguinte, você vai comprar um carro usado, todo mundo aqui, né, eu imagino que a maioria, né, todo mundo não, mas a maioria que tá assistindo, ou já comprou um carro novo ou usado, ou já se interessou por procurar o preço de carro. E o que você vê? Fala um carro aí que você acha legal, carro da hora, que você gosta, sei lá. Uma Sportage. Sportage, beleza. É da Kia, né? Isso. Então, beleza. Você quer lá comprar uma Sportage. Vamos supor que você abra lá algum site de busca e bota lá Sportage, ano, vamos supor que você quer um usado, então você vai pegar um 2018, 2019. Você vai ver aquela lista gigantesca lá de carro. Aí vamos supor que você filtre por São Paulo. A gente tá aqui em São Paulo. Vai ver uma lista de carros de São Paulo. O que você vai ver normalmente? Você vai ver os carros num valor muito próximo. Tudo bem, tem um que é um pouco mais caro, outro que é um pouco mais barato, um tá um pouco mais rodado, outro não tá, um é blindado, outro... A gente não tem uma padronização, a gente nem tem uma liquidez das pessoas negociando isso o tempo inteiro. Mas você não vai achar uma Sportage por 10 mil reais, né? E você também não vai achar uma Sportage por R$1 milhão. Você vai achar ali o preço que ela vale, que é o preço que o mercado tá negociando. E isso a gente tá falando de um mercado que é pouco líquido, né? Porque os carros não são padronizados, não tem pessoas comprando e vendendo o tempo inteiro aqueles ativos, e a gente ainda tem uma certa eficiência no mercado. Você nunca vai ver uma Ferrari sendo vendida a preço de Fusca e nem um Fusca sendo comprado no preço de Ferrari. Quando a gente vai para o mercado de ações, o que a gente tem? A gente tem o mesmo ativo padronizado, que é a ação da Ambev, por exemplo, a ação daquela empresa, a ação da Raia Drogasil, a ação da Fleury. Você tem o mesmo ativo sendo negociado de forma instantânea por milhares de pessoas e bilhões de reais. Então, você tende a ter o preço da ação sempre muito próximo do valor justo dela, que é o que a gente chama de hipótese do mercado eficiente, foi postulado pelo Eugene Fama, se eu não me engano, na década de 60, que existe uma alta eficiência no mercado em precificar os ativos, e o preço da ação sempre está muito próximo do preço justo, é isso que ele postulou. E até hoje, essa é a hipótese mais aceitada, né, que existe uma alta eficiência no mercado. Então é por isso que eu não levo tanto na minha tomada de decisão especificamente o momento daquela empresa, da cotação exata. O que eu quero é investir em bons negócios e segurar eles ad eterno, né? Levar pro caixão, se possível. Legal. Ou gastar tudo, né? Antes de morrer, vai saber. Por que eu ri quando você falou Sportage? É que a gente tava olhando esses dias. Então, vocês acharam algum de graça? Não. E assim, nessa mesma lógica assim, né? Se você achar uma muito abaixo do preço, tem um BOzão ali. Ou tem um embutido, BOzão, né? ou você não vai achar porque alguém já foi lá e comprou antes de você, Sim. né? Exatamente. Sim. E assim, daí fugiu a pergunta aqui. Sim. Pessoal, deixa o like aí. E já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? No chat aqui, nos comentários, deixa também uma pergunta, tá? Qualquer dúvida que você tiver, iremos responder todos os comentários, tá? Qualquer dúvida também, assim, eu não garanto, tá? Mas eu sempre... É uma coisa que eu faço até hoje, né? Lá no meu Instagram, todo dia eu pego, tipo, 1 hora do meu dia e eu fico lá no direct respondendo a galera. O pessoal que manda direct... O pessoal que me segue sabe que eu já respondi alguma vez. Então também, se você quiser me perguntar por lá, eu respondo a galera direto por lá. Mando áudio, que eu acho mais fácil, eu fico ali interagindo. Inclusive na descrição estará o canal do Fábio, tá? E também o Instagram dele, tá? Caso você tenha dúvida. Ele tem muito fake hoje em dia também, né? Tem. Então... Cuidado com os fakes. Os fakes vão mandar link pra vocês comprarem, mandar dinheiro na wallet deles de criptomoeda. Não sou eu, não. É golpe, não caiam nisso aí. É isso aí. É que eu fiquei indignada agora, até perdi o foco, porque toda hora fica chegando mensagem, nossa, investi, caí no golpe. Esses dias o meu primo, cara, uma pessoa conhecida da família, acabou caindo numa coisa dessa. Eu falei, gente, você é da minha família, como é que você não sabe que não pode cair numa coisa dessa? Eu fiquei indignada, fiquei, obviamente, com dó, mas também fiquei indignada. E eles fazem tudo por robô, né? Já viu como é que é? Então, tipo, eles pegam quem acabou de te seguir, que não é seguidor seu, ainda não te conhece, já pede pra seguir de volta, já manda o direct. Uma pessoa, se ela não percebe, a galera que já te acompanha há mais tempo sabe.
Mas se a pessoa não tá ligada, começou a seguir... Eles nem são do Brasil, e cada erro de português, esse dia chegaram pra mim e falaram, não é você. Eu falei, pelo amor de Deus, olha tá como tudo tá escrito aqui, tudo errado. Como é que você acha que eu vou escrever uma coisa dessa? No início eles colocavam, em vez de falar oi, era rola. Rola. você vai usar o Translate, é tudo robô. Eu falei, isso, pelo amor né? de Deus, como é que você acha que é, gente? A galera na Índia lá... Infelizmente, muita gente cai por conta de falta de educação financeira. E eu lembrei a pergunta, então, nessa linha aí, preço importa ou não importa? Bom, na minha avaliação, não importa, tá? Tem até uma live lá no canal do Holder, no YouTube, chama Live do Holder número 14. Que é que eu explico mais a fundo isso, né? O que é a hipótese dos mercados eficientes e tudo mais. Mas não é porque, né? Veja bem, não é porque eu não levo isso em conta na minha tomada de decisão que a gente não tem empresas mais caras e empresas mais baratas. Você tem empresas, por exemplo, que negociam a 5 vezes lucro, e você tem empresas que negociam a 100 vezes lucro. Mas é aquilo que a gente falou. Talvez na que negocia múltiplos maiores, você tem um crescimento maior esperado, você tem um risco baixo. O mercado vai precificar isso, né? Então a gente tem sim empresas mais caras e empresas mais baratas. Mas a gente tem também empresas menos arriscadas, empresas mais arriscadas, a gente tem empresas com mais crescimento e com menos crescimento. Então é sempre levar em conta isso, né? Porque quando eu vejo uma empresa que é barata, normalmente, repare que é muito mais, na minha avaliação, tá? É muito mais uma questão de característica intrínseca da empresa, tanto se você puxa o múltiplo histórico dela, normalmente está no mesmo patamar. Óbvio que o múltiplo vai mudar, porque depende de juros, né? Pode depender até das especificidades da empresa, mas os múltiplos tendem a ficar em um determinado patamar para um determinado tipo de segmento também, às vezes de setor, nem só da empresa. O setor de saúde, por exemplo, normalmente é um setor que tem empresas que negociam a múltiplos altos. E historicamente você puxa isso, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim no Brasil, porque normalmente são empresas que têm menos risco, de uma forma genérica, falando numa média. E empresas que possuem também crescimento, principalmente as farmácias. Então, é muito mais uma característica do negócio ele ser caro ou barato do que de fato ser bom ou ruim, porque nem sempre o que é mais barato é melhor. Às vezes você pode pagar um pouco mais caro, um múltiplo maior em uma empresa que vai crescer pelos próximos 30 anos e você ter lá no futuro uma empresa madura. O futuro de toda empresa de crescimento é virar uma empresa de dividendo. Então, até essa questão de crescimento versus dividendos, né? É muito mais no momento da empresa. Então, se é uma empresa que está em momento de crescimento, ela não vai distribuir dividendo. Eu vejo as pessoas reclamando porque a Ambev não cresce os resultados, né? E a Ambev é uma empresa que eu falo há muito tempo. Mas a empresa, ela distribui todo o caixa quase, toda geração de caixa em forma de dividendo, né? Não tem como ela crescer. Tirando a conjuntura dela, que foi péssima na Argentina, né? Tinha uma operação grande na Argentina, ainda tem. Então, assim, não tem pra onde a empresa crescer. Aí a outra empresa, o cara investe numa empresa de crescimento que não distribui dividendo, tá reinvestindo, o lucro tá crescendo de forma absurda, e a pessoa reclamando, a empresa tal não paga dividendo, não paga dividendo, mas, tipo, é a característica dela naquele momento, né? A pessoa comprou e não entendeu o momento da empresa. Você me mostrou uma pergunta no script, ele tava me mostrando uma pergunta, né? E eu lembrei que eu não tava nem passando, tava lá em cima ainda, eu me perdi. Agora, já que a gente tá falando sobre a Ambev, cadê essa Aqui, ó, eu me perdi, tá vendo? Eu não sigo o roteiro. Isso assim que é bom. Assim que é bom. Você investe em Ambev, já que a gente tá falando ainda de Ambev, e acha que há mesmo uma fraude de 30 bilhões no balanço da empresa? Excelente pergunta. Eu invisto na Ambev, igual eu falei, foi a primeira empresa que eu comprei quando eu comecei a investir. E são duas coisas muito diferentes, assim, tá? Tem um livro muito bom, chama Financial Shenanigans, que é sobre fraudes contábeis. Tem uma frase genial lá que ele fala, que basicamente é o seguinte, quando a gente pega o histórico dessas empresas que tinham algum tipo de fraude ou alguma coisa meio oculta na contabilidade, a grande maioria dos casos são de empresas que estão afundadas já. Então a empresa tá tão mal que ela precisa espremer de todos os lados para ver se sai alguma coisa, né? Então, se reparar, as Americanas é uma empresa que dá prejuízo desde 2011. Teve um ano ou outro ali que ela não deu prejuízo, mas quase todos os anos ela deu prejuízo contábil. É uma empresa que não dá geração de caixa operacional também, ela não gera caixa das suas operações, já tem pelo menos uns 10, 11 anos. É uma empresa que tinha uma dívida já relativamente elevada. Então, assim, quando você olhava pros números, tô nem falando de empresa, né? Tira Americanas, que você entra na loja, parece tipo um cemitério de chocolate com um DVD velho, com... É um business que não é um business que parece ser interessante de alguma forma, mas, enfim. Quando você olha pros números, os números refletem isso, né? Então, assim, na minha avaliação,
já não era nem pra estar investindo em lojas americanas, a não ser antes de surgir essa fraude, né, dos 20, 30 bi que apareceram lá. Mesmo que tivesse, tudo bem, uma empresa altamente arriscada, um case de turnaround, vamos colocar assim. Então, se você tivesse ali 0,5% da sua carteira em ações americanas, porque você acredita na tese XYZ de que a empresa vai mudar e voltar a dar resultados, ok. Mas era uma empresa pra você ter um percentual muito pequeno, porque quanto maior o risco de uma empresa, menor o percentual dela na sua carteira você deve ter. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à Ambev, quando você pega a Ambev, o retrato é completamente diferente. Ela é uma empresa que gera um absurdo de caixa todos os anos, né? Só das operações dela, se eu não me engano, ela gera algo próximo de 20 bilhões, 18 bilhões de reais por ano, já há alguns anos, né? Já há uma década. Já era 2 americanas. Exatamente. E tem um ponto também que é mais técnico aqui, mas é o seguinte. Na demonstração de resultado do exercício, que é a demonstração financeira que a gente parte da receita e chega lá no lucro líquido, os lançamentos contábeis são feitos por regime de competência. O que isso quer dizer? A empresa vendeu a prazo, por exemplo. Ela vai apurar 100% da receita no momento que ela vende, independente de ela ter recebido o dinheiro ou não. E a demonstração do fluxo de caixa, ela mostra exatamente tudo que entrou e saiu do caixa da empresa. Então, na DRE, existe ainda algum espaço para você dar algum tipo de mascarada em alguma forma, pela forma como a demonstração financeira é estruturada. Quando você vai para a demonstração de fluxo de caixa, é muito mais difícil você ter qualquer tipo de fraude contábil, porque não tem como você dar nó na demonstração de fluxo de caixa, porque é o caixa que você tinha antes, tudo que entrou menos tudo que saiu, quando sobrou de caixa. A gente organiza em 3 caixinhas, que é a parte operacional, a parte de investimentos e a parte de financiamentos, mas só por uma questão de organização. Então, na demonstração de fluxo de caixa, não tem como você dar nó. Se o caixa começou X e terminou Y, é aquilo. É um valor que está depositado, que está investido em investimentos financeiros de liquidez. Então, é muito mais fácil você entender isso, né? Então, no caso da Ambev, eu acredito que não tem absolutamente nada para se preocupar. E assim, a Ambev é uma empresa que já está consolidada no mercado, não tem mais muito para onde crescer, né? Só que ela também não paga bons dividendos, né? Já não estaria na fase onde ela já chegou naquele patamar e viraria uma vaca leiteira? Não já deveria estar pagando bons dividendos assim há um tempo? Então, por que você disse que ela não paga bons dividendos? Considerando a média que geralmente a galera gosta, né? Acima de 5, 6% de dividendos. Né? Porque tem 2 métricas que a gente gosta de olhar para os dividendos, né? 2 métricas principais. A primeira é essa que você falou, que é o dividend yield. E o dividend yield é o dividendo dos últimos 12 meses que a empresa pagou, dividido pela cotação atual. Então, por exemplo, se tem uma empresa que a ação vale R$10 e ela pagou R$1 de dividendo nos últimos 12 meses, eu tenho um dividend yield de 10%, né? Ou se a empresa vale R$20 e pagou R$1 de dividendo, ela tem um dividend yield de 5%, e assim por diante. Essa é a primeira métrica. A segunda métrica, que é a métrica que eu gosto mais de usar, é o payout. O payout é quantos por cento do lucro a empresa está pagando de dividendo. Ela está pagando todo o lucro dela contábil, ela está pagando metade, né? E no caso da Ambev é de 100%. Então ela é uma empresa que paga todo o dividendo em forma de... todo o lucro em forma de dividendo. Porém, de fato, quando você olha as cotações da Ambev, quanto que ela pagou, ela é uma empresa que não tem um valor de dividend yield tão alto, né? Só para atualizar a galera que está escutando a gente, até para a gente ter um alinhamento, né? A gente tem hoje um dividend yield de 5,8, né? Depois que a ação despencou de 16 para 13, então ela hoje tá com um dividend yield de 5,8. Mas você pode falar assim, pô, Fábio, por que eu vou comprar a ação da Ambev para receber 5,8% ao ano de dividendo, sendo que se eu comprar um título público de longo prazo, indexado ao IPCA, eu vou receber IPCA mais 6%, ou 5,8%, muito próximo, né? Então veja que no caso da Ambev, a gente tem, né, pegando aquele triângulo, a gente tem uma empresa com risco muito baixo. Então, naturalmente, as empresas que têm risco muito baixo, mais que ela pague todo o dividendo todo o lucro em forma de dividendo, ela ainda vai ter proporcionalmente um valor baixo de dividend yield comparado com a cotação da ação. Porque o mercado percebe um risco muito baixo. Aí você fala, tá, Fábio, mas por que eu vou comprar a ação da Ambev, sendo que eu posso comprar um título público que vai me pagar exatamente a mesma coisa, supondo que o dividendo vai crescer pelo menos pela inflação, né? Porque existe um negócio que é a opcionalidade, né? O que é a opcionalidade? É a possibilidade da Ambev gerar resultados maiores no futuro, mesmo tendo
a distribuição de 100% do seu lucro em forma de dividendo. Então, por exemplo, se a economia da Argentina voltar a melhorar, os resultados da Ambev vão melhorar sem que ela tenha que fazer nada. Então, isso aumenta a distribuição de dividendos. A empresa tem possibilidade de investir em outras áreas, caso ela queira, aproveitar toda a parte de logística dela para fazer a distribuição, ou distribuir outros produtos de outras marcas. Então, essas opcionalidades, que seriam formas da empresa ganhar dinheiro que ela não ganha hoje, estão embutidas de alguma forma dentro do preço da cotação. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, na Apple. Quando a Apple lançou o iPod, lá em 2001, ninguém imaginava que ela ia lançar, nos últimos anos, o AirPods. O fone de ouvido que dá 40 bilhões de receita para a empresa. Então, lá atrás, se você tivesse... o que as pessoas normalmente fazem? Pega a operação da empresa, faz uma projeção de crescimento, desconta um valor e chega num valor justo para a empresa. Só que muitas vezes você não está colocando os projetos que vão surgir ao longo do caminho, que você nem sabe que vão existir, e que vão aumentar brutalmente o lucro da empresa. Então é muito comum, né? Por exemplo, a própria VEG tem um pouco disso embutido no preço dela, do que ela pode fazer, que o mercado ainda nem sabe. Então, normalmente as empresas de crescimento, falando de uma forma grosseira e genérica, elas vão ter opcionalidades ao longo do tempo que não vão se refletir nas cotações hoje. Então, não importa a conta que você faça no Excel, você não vai chegar no valor justo, mas o mercado está sempre precificando esse prêmio a mais. Então, eu vejo dessa forma, né? O motivo dos dividendos da Ambev serem esses. Se você for para empresa, por exemplo, do setor de energia elétrica, você vai achar dividendos maiores. Mas aí, de fato, numa empresa de geração ou uma empresa... Distribuição até nem tanto, mas transmissão e geração... Normalmente a empresa não tem o que ela faça para ela ganhar mais dinheiro. A única coisa que ela pode fazer é reter caixa para fazer novos projetos. Mas por que as empresas de geração e transmissão normalmente são empresas de dividendos? Por que faz? Pode falar assim, a empresa pode reter os dividendos e investir em novos projetos. Só que normalmente esses projetos que elas vão investir vão gerar o mesmo retorno pro acionista do que se ela só pegar o dinheiro e distribuir o caixa. Ela não tem ganho de escala. Imagina uma empresa que tem uma linha de transmissão que ela opera aqui. Quando ela investe em uma outra linha de transmissão, não vai fazer o preço da energia, o preço dessa primeira linha aumentar. Ou ela ganhar mais com essa primeira linha. Então não importa se ela tem 10 linhas de transmissão ou se ela tem 100. O retorno para o acionista vai acabar sendo o mesmo, porque os projetos são todos de rentabilidade próxima e acaba sendo indiferente para a empresa distribuir o dividendo ou reinvestir no mesmo projeto. Ela não vai ter um plus assim. Não tem o que a gente chama de ganho de escala. Né? Porque normalmente, por exemplo, você pega uma indústria. Quanto mais a indústria vende, proporcionalmente menor é o custo dela. O custo para manter a fábrica, por exemplo, às vezes aluguel, energia, tudo que está rodando a fábrica é meio fixo. Então, se ela vende mais, ela consegue produzir mais, ela vai ter mais receita com o mesmo custo, né? Com a mesma despesa, né? Para ser mais correto. Então, a gente tem o que a gente chama de ganho de escala, que é quanto mais a empresa produz, mais barato ela consegue fazer cada unidade. A empresa ter uma usina hidrelétrica ou 10, o preço da energia em cada uma delas vai ser o mesmo. O custo vai ser o mesmo, então não tem um ganho de escala. Por isso que as empresas não retêm os dividendos para sair reinvestindo. Aí, eventualmente, você pode pegar empresas de distribuição, né, tipo Equatorial, por exemplo, que é um case diferente. Aí eles vão comprando outras empresas, fazendo turnaround, é um case diferente, mas eles fazem distribuição de energia. Então, assim, é importante entender o ganho de escala e o que a empresa pode gerar de resultado para o mercado estar precificando ela daquele jeito. Mas aí, ó, já está acima de 5%, então já o pessoal que é tarado em dividendo já pode ir para a Ambev. Melhorou bastante, realmente. Mas o pessoal que é tarado em dividendo normalmente não vai para a Ambev, porque quando a Ambev está pagando 5,8%, as outras empresas de dividendos estão pagando 11, 10, 12, né? Então, é sempre importante também entender que o investimento em bolsa, ele oferece um prêmio de risco em relação à renda fixa. Então, os juros sobem, as ações caem, por quê? Porque agora essa alocação em ações tem que render mais do que renderia a renda fixa, é o que o mercado está fazendo o tempo inteiro. Eu tenho uma renda fixa que me paga de longo prazo, que paga IPCA mais 6. Qualquer ação que eu compre, eu tenho que ter um prêmio de risco em relação a essa renda fixa. O juro sobe, o preço da ação tem que cair. Então, até uma pergunta, né? Que a pessoa fala, tá na hora da renda fixa porque o juros está alto. A bolsa sempre vai oferecer um prêmio de risco em relação à renda fixa, dependendo da renda fixa tá 2, tá 10, tá 20, tá 30. Porque os acionistas, como estão tomando mais risco, o mercado tá olhando. Não, eu aceito pagar menos por essa ação porque eu tenho a opção da renda fixa. Então, decidir entre renda fixa e renda variável tem muito mais a ver com quanto de risco você quer ter na carteira do que, de fato, se é o momento de A ou se é o momento de B na minha avaliação. Interessante essa tese. E faz muito sentido. E na sua opinião, vale a pena ter renda fixa na carteira? Vale, acho super válido, assim, principalmente, por exemplo, renda fixa de curto prazo. Acho que é importante ter um colchão de liquidez para reserva de emergência.
O que eu critico muito é, às vezes, a pessoa que quer um investimento para daqui 10, 20, 30 anos, tem um horizonte de construção de patrimônio e coloca renda fixa tudo no CDI ou tudo na Selic. Porque a Selic ou o CDI ou qualquer rendimento desses que vai te dar ali a Selic, vai render um pouquinho todos os dias, é simplesmente você emprestar o dinheiro pro banco ou pro governo de um dia pro outro. Então você tá emprestando hoje pra receber amanhã, você tá emprestando hoje pra receber amanhã, emprestando hoje pra receber amanhã. Pô, se o seu horizonte de tempo é pra daqui 30 anos, por que você tá com uma alocação tão curta? Então, pegar uma renda fixa de longo prazo, um tesouro IPCA+, que vai ser uma renda fixa realmente de longo prazo, que vai te ajudar a construir o patrimônio. Porque no CDI, querendo ou não, você não tá protegido da inflação, né? Você tá 100% alocado. Pô, a gente viu. E um ponto também, né? As pessoas estão tranquilas agora que a Selic tá pagando 1% ao mês, mas na prática, daqui 2, 3 anos, a realidade pode ser outra, né? A gente viu na pandemia, os juros foi pra 2% e o IGPM em 30%. Então, assim, sem falar o IPCA, bateu 2 dígitos também. Então, assim, é uma renda fixa pós-fixada. Você não vai receber esse 1% ao mês pra sempre. Vai receber esse 1% ao mês de hoje pra amanhã. Mas nem em 12 meses. Não dá pra gente falar que a Selic vai pagar 3,75 nos próximos 12 meses, porque pode cair os juros, né? Sim, verdade. Holder, cite 3 ações aí fora do radar com potencial de crescimento aí pra 2023, na sua visão. Vixe Maria. Cara, assim, vamos pensar de cabeça aqui algumas. É porque eu vou falar, a galera vai vir daqui 12 meses e falar, o que você falou? A ação despencou, né? Mas eu vejo assim, cara, algumas teses de investimentos que eu gosto, tá? Vou falar de uma forma geral, pro longuíssimo prazo, não só pra agora, 2023, mas 2024 e pra frente. Tem que ser Estados Unidos, Brasil, tanto faz, o que eu quiser, beleza. Primeiro ponto que eu acho importante, então, não vou falar de ativos específicos, vou falar que eu acho extremamente importante o investidor ter ETFs na carteira, ETFs ultra diversificados, né? Então, ter um ETF como o VUL, que vai replicar o S&P 500, ter um ETF como o VTI, que vai pegar todas as 3.000 maiores empresas norte-americanas. Eu acho que é fundamental ter parte da carteira, ou até mesmo toda a carteira, dependendo do investidor, em alocações passivas em ETFs. Você nunca vai fazer nada de muito errado se você tiver uma alocação desse tipo. Eu gosto até de falar para meus alunos que o seguro do holder é você ter os ETFs, porque se você fizer uma cagada gigantesca na sua carteira de ações, você nunca vai fazer nada de errado nos ETFs, porque os ETFs eles só vão para zero se a economia daquele país quebrar. Não tem outra opção. E na carteira de renda variável, quando a gente seleciona, a gente sabe que a gente está se expondo a riscos específicos ali das empresas, tá? Então é importante ter uma parte da carteira passiva. Isso então, só no exterior, né? Ou ETFs no Brasil também no Brasil eu não gosto muito, porque eu não sou muito fã do Ibovespa como um todo, assim. É um índice muito concentrado, são poucas empresas, é um índice que tem muita commodity, então acho que dá pra fazer uma carteira melhor, assim, no sentido de mais comportada pro longo prazo do que o Ibovespa. E aqui eles não pagam dividendo, né? Então você teria que vender a cota pra usar o dinheiro, e aí você vai pagar um imposto a mais, e indiretamente até imposto sobre dividendo, porque as empresas estão pagando dividendo pro ETF. Então, você vender a cota, você vai estar pagando 15% do ganho indiretamente sobre o dividendo também. Então, não sou muito fã aqui no Brasil, não. Mas, então, algum ETF genérico, tipo VUL, que é S&P 500 ou VTI, e de empresas especificamente, eu vou falar de algumas que tem análise lá no canal, até para o pessoal conseguir aprofundar. Eu gosto bastante das ações do McDonald's. É uma empresa já madura. É uma empresa consolidada, é uma empresa que não tem muito pra onde crescer, mas eles ainda vêm expandindo de uma forma relativamente lenta, tá? Mas seria uma empresa de crescimento moderado, eu colocaria assim. Eles fizeram uma transição de modelo de negócio muito interessante nos últimos anos, que foi tentar terminar com as lojas próprias. Você pegar o histórico do McDonald's, vai ver que de uns 6 anos pra cá, a receita caiu. Só que o lucro, ele aumentou. Porque ele operava mais ou menos metade das lojas eram do próprio McDonald's, só a outra metade era franquia. Hoje, mais ou menos 10%, até um pouquinho menos, só são lojas próprias. A loja própria gera muita receita com a margem menor. Quando ele franquia, ele recebe só os royalties, né? Sim. Então ele entra na receita e vai direto pro lucro. Então, quem estiver analisando a empresa, dá uma olhadinha nisso. É uma empresa que eu gosto bastante, tenho bastante tempo. Deixa eu ver alguma outra interessante aqui que eu nunca tenha falado. Eu gosto... Nunca tenho falado não, porque eu já falei lá no canal, mas... Eu gosto bastante das ações da Ferrari. É um modelo de negócio bem diferente, apesar de ser uma montadora. É uma tese que eu componho, né? Tem uma estratégia de investimentos que eu chamo alocação por clusters.
que é uma estratégia de investimentos que eu gosto de fazer, onde eu olho para várias empresas, eu junto várias empresas e eu olho como se fosse uma ação só na minha carteira. Então, como eu invisto em Tesla, e é uma exposição muito arriscada dentro do setor de fabricantes de veículos, eu tenho junto com Tesla Ferrari, que é uma tese que desconecta das grandes montadoras, e também BMW. Então, eu vejo essas 3 ações na minha carteira como se fosse uma só. Porque elas meio que se contrabalanceiam. É muito difícil a Tesla ir muito bem, ou a Tesla ir muito mal, que é a minha maior posição dessas 3, e a BMW não ir muito bem, porque na minha avaliação a BMW é a segunda empresa mais bem colocada na parte de veículos elétricos. E a Ferrari, ela é uma empresa que não entra nessa briga dos carros elétricos, porque as empresas que fabricam menos de 5 mil veículos por ano não precisam atender às imposições de emissão de gás carbônico da União Europeia e nem dos Estados Unidos. E é um mercado ultra segmentado, é um mercado onde tem fila de espera para comprar os produtos, eles vendem para os mesmos clientes. Tem a parte da Fórmula 1, que dá muito dinheiro para a empresa também. Então a tese que é uma fabricante de automóveis, mas ela tá mais para uma empresa de luxo do que de fato ela tá ali brigando com Tesla, com BMW, com Volkswagen, enfim. E é uma empresa redonda, assim, com números muito bons também. Então, falamos que McDonald's, Ferrari, deixa eu ver uma outra que eu falo um pouco. Vou falar uma então. Tá dentro de uma outra estratégia de investimentos, também tem um vídeo no meu canal sobre essa tese aqui, que são as top 3 empresas do varejo. Eu acho o varejo muito complicado, né? O varejo, ao mesmo tempo que você vende produtos essenciais, que as pessoas estão consumindo produto todos os dias, a gente precisa consumir, desde alimento até, né, ir no supermercado, ou comprar um computador, comprar um microfone, a gente tem uma batalha enorme entre as empresas, porque elas vendem a mesma coisa. Então eu vejo o varejo como empresas de serviço, não como empresas de produto, apesar delas venderem os produtos, porque a experiência conta muito mais do que, de fato, o produto é o mesmo em todas as lojas. Verdade. Eu vejo que é uma batalha por conseguir cativar o cliente na parte de serviço, de entrega, como que aquilo é entregue. Dentro dessa tese, eu gosto de investir em varejo nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não tenho, porque eu acho que é um mercado que já está mais consolidado nesse sentido, para a gente entender quem vão ser os players que vão dominar o mercado. Então a minha estratégia, ela é a Amazon, que é a maior do e-commerce hoje nos Estados Unidos, domina e cresce muito no e-commerce. A gente tem a Costco, que é uma atacadista, mais ou menos como o Sam's Club aqui no Brasil, você paga uma assinatura e vai. Mas a empresa que eu queria falar é a Dollar General, que é a terceira, uma empresa que é até pouco falada, que ela complementa essa tese no sentido que é o quê? A Costco, o Walmart, Target, essas grandes redes de supermercados, elas estão nas grandes metrópoles porque a gente tem um adensamento grande da população. A Dollar General, a proposta dela é ter supermercados menores e lojas menores para vender coisas do dia a dia, que a gente chama de groceries, né? Que vai desde alimento até shampoo, pasta de dente e coisas que a gente usa no dia a dia. E ela tem lojas menores nas regiões de subúrbio das grandes cidades. Conforme a cidade vai crescendo, ela vai abrindo lojas lá, porque não faz sentido pro Walmart, pra Target, pra Costco abrir um supermercado gigantesco lá na fronteira da cidade. Então ela pega essa parte de subúrbio e ela vende no varejo. Ela não vende no atacado igual a Costco, que você chega lá e compra uma caixa de 10 Colgates, por exemplo. Você vai lá e vai comprar uma. Como ela só vende no varejo, ela de todas as empresas de varejo norte-americanas, ela é que tem a maior margem de lucro. Caramba. Ela consegue pôr um preço um pouco maior. O que eles fazem que é interessante? Eles têm poucos fornecedores. Então você não vai chegar lá igual no Walmart, tem 20 opções de pasta de dente. Não, vai ter um fornecedor, tem uma pasta de dente, você vai lá e compra. Então isso faz a empresa conseguir comprar mais barato dos fornecedores, pelo volume que ela pede. E como ela tá vendendo no varejo, né, apesar a pessoa às vezes não tem renda para comprar 10 pastas de dentes. Né, mas ela vai comprar só uma e ela vai pagar um pouquinho mais caro do que se ela comprasse 10, mas isso dá uma margem maior para a empresa. É uma empresa que vem crescendo de forma absurda, deve estar batendo o topo histórico agora. Toda vez que a ação ela cai, aí o pessoal, meu Deus, o que aconteceu com a Dollar General? Aí as ações sobem e o pessoal, não, eu nunca mais escuto perguntarem. Mas são algumas empresas aí para o pessoal estudar. E essa estratégia, que eu acho legal, que eu chamo de estratégia por clusters, é sempre você tentar. As pessoas me perguntam muito assim, Fábio, qual que é a melhor empresa do varejo, a melhor empresa do setor elétrico? As empresas se complementam dentro do mesmo setor, então não tem motivo para você ter só uma. Então repare que essa tese, eu tenho uma empresa de e-commerce, que seria a Amazon, apesar dela ter um pouquinho de varejo físico. Eu tenho a Costco, que seria a tese nas grandes cidades, de produtos físicos, né, compras físicas. E a Dollar General na parte de subúrbio. Então repare que é uma exposição ampla no setor, é quase como se eu tivesse o setor todo. Só que eu não tenho todas as empresas, eu acredito ter as melhores dentro daquele segmento. E aí eu olho pra elas como se fosse uma só. Varejo, a empresa do setor de varejo do Brasil, você não gosta? Não.
Não curte. É porque eu acho que é um mercado que vai se consolidar muito e eu acho muito difícil conseguir tentar entender quais vão ser as grandes lideranças. Se fosse pra escolher uma aqui, eu escolheria Mercado Livre. Que é uma empresa que nem é listada aqui, né? É listada lá, mas é uma empresa que é muito forte aqui no Brasil. Entendi. E atualmente, qual que é a maior ação na sua carteira e qual a porcentagem dela? Então, no Brasil, VEG, que virou 50% da minha carteira, como eu não vendo, né? É buy and hold, né? Não somos mão de alface. Caramba. 50% é coisa, hein? Mãos de diamante, mas ela virou 50%. É porque eu tinha 10% da carteira dela, né? Na carteira dela e é uma posição antiga. Acabou virando 50%. E nos Estados Unidos é Tesla. Porque apesar de ter caído bastante nos últimos meses, é uma empresa que, como compra há muito tempo, ela valorizou absurdamente, chegou a bater 25 vezes de valorização. Hoje deve estar numas 15 vezes em relação a quando eu comecei a investir. E no caso da Tesla, como ela era muito arriscada lá atrás, eu botei 1% só da carteira. E hoje virou algo próximo ali de 10% da minha carteira americana. É até um ponto relevante, assim, pra trazer pro pessoal, que se você gosta de investir em empresas mais arriscadas, às vezes a pessoa gosta. Pô, eu quero ter uma empresa arriscada que, se a empresa conseguir fazer o turnaround, eu vou ganhar 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes o capital investido, às vezes num período curto de tempo. Eu sempre oriento as pessoas a fazerem da seguinte forma: coloca um percentual pequeno da carteira, por quê? Se você bota um percentual grande e a sua carteira é grande, você não vai conseguir segurar toda a valorização dela. Imagina, já é difícil você ver um negócio que você botou um virar 10%. Imagina se você bota 10% naquela empresa muito arriscada e vamos supor que você deu sorte e a tese deu super certo. Ela vai virar, de repente, 90% da sua carteira. Você vai vender, provavelmente. Só que muitas vezes a empresa continua valorizando. Então você nem vai ser compensado por aquele risco todo que você correu lá atrás, porque você vai ter que vender antes pra você fazer uma gestão de risco da sua carteira, porque não faz sentido você ficar com 95% da carteira em um único ativo. Sim. Então você nem vai conseguir ser remunerado pelo risco que você correu. Então, quanto mais, se você seguir essa regra, você nunca vai tá em apuros. Tem um percentual baixo em empresas arriscadas e tem um percentual um pouco maior em empresas menos arriscadas. Você não realizou lucro lá em nem Tesla e nem VEG? Não. Caramba. A VEG, talvez, se ela se valorizasse, porque ela parou, né? Tem alguns anos que ela tá meio de lado. Mas talvez se ela começasse a se valorizar muito, talvez eu desmonte a posição aos poucos pra não ter tanto risco. Não por causa da empresa, mas eu não quero ter 90%, 80% em uma única empresa. Seguir? Pode seguir? Vambora. Vocês que mandam. Vocês que eu tô por conta. Cite 4 ações pagadoras de dividendos no exterior. Lá nos Estados Unidos a gente tem, só por curiosidade, assim, a gente tem uma lista gigantesca de empresas que aumentam a distribuição de dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Então, por exemplo, algumas que aumentam há mais de 60 anos. A gente tem a própria McDonald's, que eu já falei. A gente tem a Coca-Cola. A gente tem a Colgate. Que são, que a gente chama de Dividend Aristocrats, né? Aristocratas dos dividendos. É muito louco isso. A gente não tem direito nem 60 anos de mercado de bolsa do Brasil. E lá a gente tem uma lista gigantesca de empresas que aumentam todos os anos consecutivamente. Todo ano ela aumenta o dividendo que paga. Tem mais de 60 anos que elas não deixam de aumentar os dividendos pagos. Caramba. Anualmente. É bizarro, né? A própria Target, que é uma rede de supermercados, também entra nessa lista. Tem empresas menores também. Por exemplo, tem uma empresa lá que chama Tootsie Roll, que é uma empresa de balinha, que faz uma balinha famosa lá que chama Tootsie Roll. Tem pirulito, balinha, uma small capzinha pequenininha, mas que também aumenta a distribuição de dividendos por mais de 25 anos. Caramba. Tem uma empresa que é a AWR, que, se eu não me engano, é uma das que tem mais histórico de aumento de dividendos, se eu não me engano, é mais de 80 anos, que é a empresa de distribuição de energia e de saneamento da Califórnia. São mais de 80 anos aumentando a distribuição de dividendo, uma valorização absurda da ação também. É uma empresa interessante para quem gosta disso, mas, de novo, não olhe para o dividend yield puramente, porque você vai ver que essas empresas não têm um dividend yield alto. Mas, por mais que elas distribuam boa parte do lucro em forma de dividendos, muitas delas não distribuem todo o lucro, porque como é que elas fazem para conseguir aumentar a distribuição de dividendo? Se a empresa distribui todo o lucro em forma de dividendo, e o lucro cai, ela não vai conseguir se manter nessa lista. Então, o McDonald's, por exemplo, o que eles fazem? Eles distribuem metade do lucro em forma de dividendo e a outra metade eles recompram ações da própria empresa. Então, quando o lucro cai, igual caiu na pandemia, eles pararam de recomprar, mas aumentaram o dividendo. Teve uma gordura ainda para aumentar o dividendo, para se manter na lista. Esse é um outro ponto também. Lá nos Estados Unidos, a gente olha, se você olhar o dividend yield,
de muitas empresas você vai achar baixo. Mas o que as empresas fazem muito lá, que não é praxe aqui no Brasil? Recomprar as próprias ações. Qual que é o efeito prático para acionista? Como assim, Fábio? É muito louco isso, né? Porque dá um tilt na cabeça. Verdade. A empresa pega dinheiro do caixa, compra a ação dela mesma e some com esse dinheiro. O dinheiro sumiu. Caramba. Na prática, qual que é o efeito pro acionista minoritário? É como se a empresa tivesse te distribuído o dividendo, você tivesse pegado esse dividendo e comprado mais ação da empresa. Repara que o dinheiro sumiu, não tá nem na empresa nem no seu bolso, mas a sua participação na empresa aumentou. Porque agora você tem mais ação para uma mesma base de ação. O que a empresa, indiretamente, por que é o mesmo efeito? Porque ela tirou o dinheiro do caixa, recomprou ações dela mesmo, na empresa, no mercado, e ou deixa as ações de tesouraria ou ela cancela essas ações, é indiferente. Mas quando ela faz isso, o que acontece? Você com a mesma quantidade de ações, agora tem um percentual maior da empresa, porque tem menos ações em circulação. Então o efeito é o mesmo. Na prática, o que você vai ver é o seu dividendo exponencializando, porque agora quando tem menos ação em circulação, ela paga proporcionalmente mais dividendo por ação. Só que quando você olha o dividend yield, você não vai perceber isso. Vai ver que muitas dessas empresas de dividendos vão pagar 2% ao ano, 3%, 5% ou menos, né? 4%, 3%. Quando você soma a recompra, você tem que ver que esse valor é maior, né? Então não olhe só o yield, senão você vai ficar de fora e você não vai estar vendo essa exponenciabilidade dos dividendos que é causado pela recompra das ações. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu assim, né? Mas foi o que aconteceu, por exemplo, com Itaúsa no final do ano passado, né? Ela paga ali em média 5, 6% de dividend yield, só que ela recomprou 10%, né? Então ali somando ali o dividendo cresce 10%, né? E tem 10% a menos de ação. Cara, em circulação. Bacana, interessante demais. Inclusive, quando a empresa faz isso, ela paga imposto ou não paga imposto? Aqueles 30% sobre o dividendo? Não paga nada. Nada. Caramba. Por isso que o Buffett, por exemplo, a Berkshire, a empresa do Buffett, ele comprou a empresa, se não me engano, em 1964, que ele virou dono da Berkshire. É até uma história interessante, porque ele comprou a Berkshire, que era uma empresa de tecido, né? Eles fabricavam, era de tear, eles faziam tecido, e ele comprava essas empresas e depois vendia quando ela ia fechar capital. E aí quando eles fecharam o capital da empresa, os sócios pagaram um valor menor do que tinham combinado com ele. E aí ele ficou poucas, foi lá e falou, agora eu não vou vender. Começou a comprar, aí ele comprou a maioria das ações, fechou o capital da empresa e reestruturou a empresa. E aí a empresa começou a dar lucro e ele começou a comprar outras empresas embaixo. Essa é a história da Berkshire. E a Berkshire nunca pagou dividendo. Se você puxar o histórico, ele até brinca, né? Tem um pagamento de dividendo em 1968 que ele fala, isso aí deve ser quando eu fui no banheiro. Alguém pagou um dividendo sem eu saber. Caramba, não Ele fala sabia brincando. disso. E exatamente por causa disso, em vez de distribuir dividendo, eles recompram as ações. Aí você nunca recebe dividendo, mas a ação saiu de 11 centavos, que foi o valor que ele pagou para fechar o capital lá atrás, para hoje $400 mil cada ação. Você nunca recebeu nada de dividendo, mas cada $11 viraram 400 mil. Ou seja, será que o cara que não recebeu dividendo tá preocupado? Exatamente, né? Bitcoin. Quase mais que o Bitcoin. Centavos pra... Nossa. É coisa, hein, meu? E Fábio, falando em REITs, né? Vale a pena investir em REITs, né, que são, digamos assim, os FIIs americanos, né? Vale a pena? E se vale a pena, quais REITs lá você acha interessante pra galera estudar? Eu gosto bastante da lógica de REITs, até de fundos imobiliários, que eu vejo, né, os imóveis como um pedágio para a economia existir. Então a gente está dentro de um imóvel agora, as empresas estão dentro dos imóveis, a gente mora na pessoa física dentro de algum imóvel, as informações estão dentro dos data centers, que são imóveis, os hospitais, os lugares que a gente vai estão sempre dentro de imóveis. Então investir em imóveis é basicamente você receber um pedágio para a economia funcionar. Eu vejo dessa forma, por isso que eu acho e eu vejo os imóveis como uma classe diferente de ativos. Porque independente da empresa quebrar que está alugando aquele imóvel ou entrar outra empresa, você vai estar ali recebendo dinheiro para a economia estar funcionando. Então eu gosto bastante da tese, tanto de FIIs quanto REITs. No caso dos REITs, a dinâmica é um pouco diferente dos fundos imobiliários, né? Até recomendo o pessoal baixar meu e-book depois de REITs. É um material que é gratuito, que eu explico um pouco mais sobre como que eu penso e a diferença deles para os FIIs. Mas, via de regra, eu gosto bastante, né? E no caso do mercado norte-americano, é um mercado muito maior do que os FIIs. Os REITs lá tem tantos imóveis que você nem analisa os imóveis, porque tem REIT que tem 1000 imóveis. Então você analisa a tipologia do imóvel, onde que eles estão localizados, quais são os tipos de inquilinos, né? É uma análise mais grosseira do que aqui no Brasil, que tem um FII que tem um imóvel dentro dele, e aí depende muito mais daquele imóvel. Vou falar de alguns aqui, né? Então a gente tem, dentro de logística,
Eu sempre falo muito do TRNO, chama terreno. O REIT ele é industrial e de logística localizado em regiões portuárias, né? Então ele tá nos 4 cantos ali dos Estados Unidos. É uma tese que eu gosto bastante, é uma tese de crescimento. Tem outro REIT também de logística que é interessante, que é o STAG, que ele tem os galpões bem diversificados em quase todo o território lá dos Estados Unidos. É bem feijão com arroz, vamos colocar assim. Dentro de residencial, a gente tem... Como é que eu gosto de pensar na carteira de REITs? Eu gosto de pensar da seguinte forma. Eu quero, dentro de um mesmo segmento, ter a maior exposição possível na maior quantidade de bons REITs, tá? Uhum. Então, o que eu tento fazer? Eu tento me expor a REITs que tem localização geográfica diferente, a tipologias de imóveis diferentes. Então, por exemplo, enquanto eu tenho um REIT em residencial, que é o Avalon Bay, que tem imóveis em quase todos os estados norte-americanos, mas principalmente na região da Califórnia e lá de Nova York, Boston, e principalmente nas grandes cidades, imóveis de padrão maior, a gente tem também o Mid-America Apartments, que fica mais na região do sul dos Estados Unidos, que a gente chama de Sunbelt, e com imóveis mais na região de subúrbio. São imóveis mais baixos, com aluguéis que são um pouco mais baratos. Então, é uma forma de você estar diversificado geograficamente nos Estados Unidos, junto com a tipologia, né? Diversificação de tipologia e de tipologia de inquilino também. Então, eu gosto também, por exemplo, de dentro de residencial, pegar os REITs que são de single family rental, que são aquelas casas, né? Aqueles condomínios, todo mundo vê em filme, as casas todas iguaizinhas. Normalmente aquilo ali é de algum REIT. Então a gente tem o Invitation Homes, por exemplo. Então, principalmente no caso dos REITs, né, aquela estratégia que a gente falou de clusters, ela funciona muito bem. Eu quero ter a maior quantidade de bons ativos, diversificado em tipologia, diversificado em região e diversificado em inquilino. Uhum. Então eu tento montar a carteira por segmento dessa forma. Interessante. E o VTR, você conhece? Conheço o Ventas. Ele é interessante de ser Eu gosto, eu acho interessante. O setor todo de healthcare sofreu muito, né, assim, no Covid. Desde a parte de senior housing, que são os imóveis que são basicamente residenciais, só que para idosos, né? Sim. Então, junto com isso, tem a parte de serviços, a parte recreativa, né, que eles fazem com os idosos dos apartamentos. Então, sofreu muito com Covid, porque pegava Covid, o prédio inteiro morria 10%, Sim. 5% ou menos das pessoas. Então isso impactou bastante, porque teve muito idoso que por causa disso voltou para casa dos filhos ou foi para alguma outra casa, enfim. Mas eu acredito que depois da pandemia isso vai se normalizar, né? Porque dentro de healthcare a gente tem alguns segmentos. Então a gente tem saúde, né? A gente tem o senior housing, que são esses imóveis destinados para residência de idosos. A gente tem hospitais. Então, o principal é o MPW, que é proprietário de hospitais e aluga os hospitais para as operadoras. A gente tem os centros clínicos, igual a gente tem aqui no Brasil, que é um prédio que só tem clínica médica lá também. Esses são os 3 principais, tá? A gente tem também alguma coisa híbrida entre hospital e centro clínico, que costuma acontecer junto também. Às vezes um centro de reabilitação fica perto de um hospital. A gente tem outros segmentos mais específicos, mas os 3 grandes são esses 3. Então, é interessante você tentar diversificar também nos outros tipos de REITs de saúde. Bacana, em tipologia, né? Lá você consegue diversificar por região, por setores, né? Coisa que aqui nos fundos imobiliários é mais limitado, né? Sim. Aqui no Brasil a gente vai ter shopping, a gente vai ter logística e vai ter escritórios, né? Lá nos Estados Unidos tem data center, tem plantação de eucalipto, tem hotelaria, que é um segmento interessante. Eu tenho um pouquinho de hotéis nos REITs. O que mais que a gente tem de diferente lá? A parte residencial é muito forte, aqui é muito fraca. E a legislação lá protege mais da parte residencial. Sim. Né? A gente tem os public store, os personal storage, né? Que são essas salas que se aluga para guardar coisa, porque o pessoal consome muito e acaba tendo que guardar em algum lugar. 1 em cada 10 famílias tem um imóvel desse alugado. Esses que aparecem em filme, que o pessoal aluga lá e normalmente usa pra fazer alguma coisa ilegal. Mas na verdade, o pessoal aluga pra colocar móvel, colocar coisa que comprou que não cabe em casa. Então é um outro segmento também. Então assim, tem outros segmentos que a gente não tem aqui no Brasil. Falando agora sobre fundos imobiliários, vale a pena vender sua casa e ir morar de aluguel com o dinheiro dos investimentos? Isso aí só se você for maluco, na minha opinião. Eu acho que a pessoa quando faz isso ela vai ficar sem a casa e sem os FIIs. Porque vai chegar uma hora que ela vai falar, pô, mereço tanto trocar de carro. E vai lá, não tem nada de errado trocar de carro, mas eu acho que a pessoa acaba consumindo aquele dinheiro. Sim.
Outro ponto, eu tenho um vídeo meu no canal que eu falo só sobre esse debate, né? Porque pra mim esse debate de ter um imóvel ou não é uma decisão puramente financeira. Porque as pessoas fazem as contas, né? Eu vou vender, vamos supor, facilitar a conta, um imóvel de 1 milhão, eu vou vender meu imóvel, vou receber uns 10 mil de aluguel em FII, vou pegar esses 10 mil, alugo a mesma casa por 5 mil por mês e ainda me sobra 5 mil, né? Mais ou menos essa conta que o pessoal faz. Só que o quão importante pra você é ter sua casa psicologicamente, né? Beleza, aí você comprou 1 milhão em FII, daqui a pouco você olha tá 1 milhão e 100, aí daqui a pouco você olha tá 900 mil, aí passou 2 anos, virou 800 mil, aí você começa a ficar assim, e aí? Aí os proventos estão de lado tem um tempo. Então assim, psicologicamente o quanto que é importante você ter um próprio imóvel. Segundo, quanto de bem-estar isso vai te dar. Porque quando você tem um imóvel, você faz uma reforma, você troca uma bancada, você investe naquele imóvel, um investimento que vai te dar um retorno psicológico, não um retorno financeiro necessariamente. E isso tem um preço, né? Qual que é o preço pra você? Acho que essa é uma pergunta que cada um vai ter que responder. E além disso, você não ter a dor de cabeça de todo ano alguém poder te tirar do seu imóvel, você tem que ficar procurando imóvel pra mudar. Isso acontece, quem aluga imóvel sabe, o inquilino pede o imóvel, você tem que sair, e 30 dias você tem que sair correndo igual um maluco pra achar um outro imóvel pra se mudar. Então assim, eu não faria isso. Se eu tivesse um imóvel quitado, eu não venderia pra investir de jeito nenhum. Mas isso é pessoal, né? Sim. Às vezes a pessoa prefere vender e, enfim, eu só tomaria alguns cuidados. Principalmente se for uma pessoa que não tem um patrimônio relevante investido, sabe? Às vezes a pessoa tem um imóvel, ela começa a investir. Vamos pegar esse exemplo. Tem um imóvel de 1 milhão. Ela começa a investir, aí chegou numa carteira de 100 mil reais. Aí ela decide vender esse imóvel pra botar nessa carteira, talvez ela nem tenha maturidade pra alocar esse 1 milhão nessa carteira de investimento que ela tem. Então, assim, por isso que eu falo que acaba que a pessoa fica sem o imóvel e sem o investimento. Então eu sou da tese que eu gosto, eu acho que se a pessoa tiver muito dinheiro tem que comprar mais imóvel mesmo. É uma alocação diferente, assim, de fundos imobiliários na minha avaliação. Cara, interessante a resposta. E assim, agora umas perguntas mais supérfluas pra gente concluir aqui, né? Ó, você já gravou ali com o Perini, Primo Rico, né? E assim, o Primo nunca te convidou lá pra fazer parte do grupo Primo, comprar o canal do Holder? Não, nunca teve essa proposta. Cara, assim, eu gosto muito do trabalho deles, eu acho que é legal. A gente tava até conversando antes, né? Uma coisa que eu acho legal é que o pessoal da área de investimentos é muito unido, né? De uma forma geral, assim, eu pelo menos sempre senti muito isso. Quando eu comecei meu canal, em 2017, o canal do Primo tinha 100 mil inscritos. Não tinham canais tão grandes, então acaba que todo mundo cresceu meio que junto, né? Assim. Então, assim, eu sempre tinha uma relação muito boa com ele, com o Perini, com o Pete, com o Perrucho, enfim, só vinha alguns nomes aqui na minha cabeça, que é o pessoal que eu vou encontrar agora. Mas eu sempre tinha uma relação muito boa com o pessoal que produz conteúdo, né? Com o Murilo, que a gente tava falando. Então, assim, eu sempre senti que a galera foi muito unida nesse sentido, sabe? Sempre o pessoal sempre tentou se ajudar muito. Tanto que quando eu gravei com o Primo, o canal dele era muito maior que o meu. Foi 2019 a primeira vez. E foi ele que me chamou. A gente gravou um vídeo pro canal dele, pro meu. Então, assim, sempre foi muito legal. Mas eu também sempre bati muito na tecla de ter a minha independência no meu canal. De não ter nenhuma relação comercial com instituição financeira. Porque isso me permite falar exatamente o que eu penso sobre tudo, né? E até não gerar nenhum passivo para essas empresas às vezes no meu Instagram eu posto coisas politicamente não muito corretas, tem o bad holder que de vez em quando aparece por lá. Então, assim, eu gosto de ter minha independência, de ter a minha empresa, então isso é uma coisa que eu acho que eu não abro mão, eu sempre deixei muito claro, né? Então acho que nem teve muita abertura até assim pro pessoal fazer algum tipo de proposta, mas... Então você não venderia ali, igual o Perrucho vendeu, acho que 10%, 20% no Perrucho vendeu. E eu tô em Brasília também, então, tipo assim, acho que nem tem muita sinergia, assim, nesse senido, né? Caraca, você é de Brasília? Caramba, não sabia. Eu fico lá ilhado. Aí de vez eu até falei, quando eu venho pra Brasília, a gente grava... Vocês me chamaram pra esse podcast daqui, aí eu venho e aí o que eu faço? Eu vou lá e marco outras gravações, então vou gravar amanhã também. Já então, faz tudo de uma vez. Uma vez por mês eu tô aqui em São Paulo dando um alô. Caraca. Agora, acho que pra finalizar, não sei se é pra finalizar, uma pergunta tudo a ver. Você entraria pro BBB? E aí, entraria? Será o tema que eu do momento, pro BBB? Cara, eu aceitaria? Acho que eu ia dar trabalho demais lá. Mas eu acho que eu entraria sim, eu não sei se Toparia? eu... Entraria. Gerar umas polêmicas. Eu ia mandar o bad holder lá no meu lugar. Ele ia causar geral lá. É interessante, né? Eu acho que nunca teve, assim, ninguém do mercado financeiro, assim, educador financeiro. Sim. Aí, fica aí, ó, alô pra Rede Globo. Alô? E aí, Globo, ó.
Fábio aí toparia o negócio, hein? Seria bacana. Fábio, a gente tem um quadro aqui no nosso canal que se chama Águia ou Pombo, né? É como se fosse aquele pra quem você tira o chapéu. Vou falar algumas situações, algumas frases, né? Afirmações. E aí você vai dizer se essa frase é uma frase águia ou ela é pombo, né? Que ela é ruim, é xoxo, né? Vamos lá. Fundos imobiliários são melhores que ações. Águia ou pombo? Eu não tenho depende, né? Vai, pombo, vai. Investir no exterior é melhor do que investir apenas no Brasil. Águia. Não dá pra viver de renda com dividendos no exterior. Pombo. É melhor fazer stocking picks no exterior do que comprar ETFs. É melhor comprar ações... Isso, é melhor comprar e vender ações no exterior do que comprar o ETF. Eu vou botar águia. Vou vender tudo no Brasil e investir só no exterior por conta do Lula. Que pombo. Nesta hora é hora de vender bolsa e investir na renda fixa. Total pombo. Show de bola. E este foi mais um AguiaCast aqui com o Fábio Holder. Quero agradecer aí por você ter topado esse desafio. Eu que agradeço demais o convite. E faz o seu merchan aí final, o seu recado pra galera. Meu recado pra galera é, bom... Se você tá começando agora na bolsa, seja muito bem-vindo. É isso aí, né? O pessoal acha muito que agora tá difícil de investir, não sei o quê, mas é difícil de investir desde quando eu comecei, tem 14 anos e tá aí até hoje. Então é sempre notícia ruim, é sempre quando a bolsa tá subindo, o pessoal fica desesperado porque não sabe se vai cair, até quando vai subir. Quando começa a cair, ninguém sabe até onde vai. Então, assim, faz parte. Eu acho que nunca as coisas estão calmas e simples, isso é normal. Comece o quanto antes, né? Acho que o poder da gente começar o quanto antes é o mais importante. Então, quanto antes você puder começar, independente se você investe muito, se você investe pouco, não deixa pra depois, comece o quanto antes. Comete suas besteiras ali no começo, com pouco dinheiro, vai aprendendo como é que funciona, vai amadurecendo. Eu tenho muito claro que pro investidor ter sucesso no longo prazo, ele tem que agir de uma forma onde ele tome as decisões. Então, independente de você investir numa empresa porque o Fábio falou, ou porque você viu alguém que também gosta da empresa, saiba que a decisão final ela é sempre sua. Então, arque com os louros e com as consequências dos seus investimentos também. E é isso, seja bem-vindo ao time. Quem quiser me acompanhar, tem um canal aqui do YouTube, o canal do Holder. Vou deixar para vocês assistirem de recomendação a live do Holder número 1, que eu falo sobre o que é e como fazer o buy and hold. É uma sequência de 3 lives. Que fala sobre estruturação de carteira, é bem legal. E também lá no Instagram, @fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá, posto um pouco da minha rotina, posto, enfim, o Bad Holder aparece lá de vez em quando, mas eu também posto vários conteúdos sobre investimentos por lá, @fabio.holder. Show de bola. E as redes sociais e quem quiser, tá? Quem tiver com alguma dúvida aqui do que a gente conversou, me manda um direct lá no Instagram. Até hoje, todo dia eu pego 1 hora do meu dia e fico só respondendo direct na galera lá. Então, me manda que possivelmente, muito possivelmente, eu vou te responder. E não manda uma vez só, não. Se não responder, manda Pode mandar de novo. Vai mandando. É isso aí, gente. As redes sociais, pra você que não pegou, vai estar lá na descrição. Vai lá, acompanha o canal dele, acompanha lá no Instagram. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever também no nosso canal. É isso. É isso, né? E vamos voar!